Então vamos lá. Bom, meu nome é Wagner Pereira, eu sou professor de física e hoje nós vamos trabalhar com os conceitos de eletricidade e especificamente com dois tópicos, os conceitos de lei de Ohm e os conceitos de circuitos elétricos. Então nós vamos dar continuidade agora à aula. Bom, nós vamos lembrar que Ohm, e aí nós vamos abrir um parênteses aqui, os séculos 18 e 19 foram séculos brilhantes. Eu tenho o costume de falar que basicamente toda a estrutura inicial das ciências e de tudo que nós temos hoje surgiram nesses períodos dos séculos 18, 19 e 20. Então a física, a humanidade, ela passou por um período de luzes, onde vários companheiros fizeram trabalhos brilhantes, e aí nós queremos destacar aqui o nosso querido Ohm. Então, Ohm, ele foi um físico e matemático alemão, e ele viveu no período de 1789 a 1854. E realizou uma série de experiências muito interessantes, e ele vem realizar experiências com fios, condutores de diferentes estruturas, espessuras, comprimentos, e ali surge a base da eletricidade agora que nós utilizamos no nosso século XXI. Então, nessa sequência, esse trabalho ele vai definir o que conhecemos hoje como lei de Ohm. Então, ele trouxe uma consideração muito importante que diz assim: a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Então, nós vamos perceber o que fica claro para a gente. Ele vai introduzir um conceito chamado de resistência elétrica. Então, nós sabemos, nós vamos falar isso nas aulas futuras, mas nós vamos desenvolver isso nas aulas futuras, que um circuito, basicamente, ele precisa ter três estruturas. Ele tem que ter o condutor, nós precisamos ter o gerador, que vai produzir a diferença de potencial, lembrando aí da aula anterior de corrente elétrica. Mas nós também precisamos ter um elemento que Ohm trabalhou muito bem, que é o conceito da resistência. Então, se nós tivermos um circuito e não colocarmos uma resistência nesse circuito, ele vai entrar em curto. E nós vamos ver isso nas aulas de circuito elétrico. Então, o que Ohm demonstrou para a gente com muita clareza? A função da resistência elétrica na lei de Ohm e em um circuito, de uma forma geral, seria garantir ou controlar o fluxo eletrônico. Então, a partir do momento que eu vou aumentando o valor da resistência, esse fluxo eletrônico ele vai ficando com mais dificuldade. Vamos imaginar que nós temos aqui uma porta larga e uma porta estreita. Nós somos aqui 20 alunos e, de repente, nós temos que sair todo mundo de uma única vez. Nós vamos perceber que para essa saída pela porta estreita, ela vai ficar muito mais complicada que uma porta larga. Então, nós vamos começar a perceber que os condutores eles têm esse comportamento. Alguns momentos, nós vamos perceber que vai ficar fácil a condução eletrônica, são condutores que facilitam esse fluxo eletrônico, mas em alguns momentos nós vamos perceber que esses condutores eles vão dificultar o fluxo eletrônico. E aí nós vamos ter uma fórmula que diz o seguinte, que a resistência elétrica é a diferença de potencial dividido pela corrente. E vem uma segunda definição, que é a lei de Ohm, que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente elétrica. Então, são duas fórmulas derivadas, em que na primeira nós vamos calcular especificamente os conceitos da resistência,
E na segunda, eu vou obter, por exemplo, o valor da DDP, da diferença de potencial. Então, Ohm foi o pioneiro nessa estrutura de tentar trabalhar com a ideia do movimento ordenado de elétrons, mas considerando agora um controle através do que nós chamamos de resistores. Avançando mais um pouquinho, nós vamos perceber o seguinte: o que seria um condutor ôhmico e um condutor não ôhmico? O que seria um resistor ôhmico e um resistor não ôhmico? Então, nós vamos ver que o resistor ôhmico são os resistores que obedecem à lei de Ohm. Ou seja, à medida que eu vario a diferença de potencial ou a tensão no circuito, e vario também a corrente, eu vou observar que a minha resistência ela fica constante. Já no resistor não ôhmico, eu vario a tensão, a diferença de potencial, no caso, e vou variar a corrente, aí a resistência ela já não fica mais constante. Então, Ohm, ele vai considerar os resistores ôhmicos, em que eu vou variar diferença de potencial, vou variar a corrente e a resistência ela vai ficar constante. Então, essa seria uma das considerações aí de Ohm. E para a gente colocar em prática essa fórmula, nós vamos fazer um exemplo proposto que diz assim: um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Então, nós vamos perceber que esse resistor ele é percorrido por uma intensidade de corrente de 5 amperes, quando submetido a uma diferença de potencial de 100 volts. Então, nessas situações, determine, primeiro, a resistência elétrica desse resistor, a intensidade de corrente que percorre o resistor quando submetido a uma DDP de 250 volts, e a diferença de potencial que deve ser submetido para que a corrente que o percorre tenha 2 amperes. Então, nós vamos fazer uma brincadeira utilizando a fórmula. Então, na primeira resolução, nós vamos ver o seguinte, olha. Como se trata de um resistor ôhmico, nós podemos calcular a sua resistência elétrica aplicando a lei de Ohm. Então, o que a lei de Ohm prevê? DDP é igual a resistência vezes corrente. Como na letra A pede para calcular a resistência, nós vamos ajustar a fórmula e vamos ter a seguinte, que a resistência, então, é a DDP dividido pela corrente. Então, como a DDP é 100 volts e a corrente é 5 amperes, 100 dividido por 5, a resistência 20 ohms. Fechou o problema. Lindo. Então, nós vamos ter aí o valor da resistência nessa situação de 20 ohms. Agora, se a intensidade da corrente que percorre esse mesmo resistor, porque agora o resistor não mudou, é isso que precisa ficar claro. Se agora de 100 eu passar para 250 volts, o que vai acontecer agora com a corrente que vai passar? E aí nós vamos ver o seguinte, ó. Aí agora eu vou observar o seguinte: se a resistência está fixa e eu aumentei a DDP, então a quantidade de corrente que vai passar ali agora vai ser um pouquinho maior. O sistema vai passar meio com dificuldade, mas ele vai passar ali aquela quantidade. Então, como que seria isso? A quantidade agora passa a ser, a DDP passa a ser 250, dividido por 20. Então, eu tenho 250 dividido por 20. Então, 250 dividido por 20 vai dar exatamente 12,5 amperes. Então, muito tranquilo, sem problemas na resolução. Agora, nós vamos fazer a letra C. Agora, se a DDP, que deve ser... Aí ele quer saber a DDP que será submetido. Agora, se eu utilizar uma corrente menor, qual a DDP
que ele tem que submeter ali para que agora a minha corrente caia para 2 amperes? Inicialmente a minha corrente era 5, agora eu quero que a minha corrente seja 2 amperes. Então eu vou utilizar exatamente que, pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Então V vai ser igual, a minha resistência continua a mesma, que é 20 ohms, que nós calculamos lá na letra A. A corrente agora passa a ser 2 amperes. Então, está aqui os 2 amperes. Então, 20 vezes 2 dá 40 volts. O que significa isso? Se eu agora aplicar nessa resistência uma diferença de potencial de 40 volts, qual a corrente que eu vou ter? Então, é o que nós vimos lá no problema, 2 amperes. Então, a resposta da letra C seria a DDP 40 volts. Então, é uma resolução simples, dá para a gente fechar com muita tranquilidade. E aí nós vamos, não sei se vocês observaram lá no início, falava em leis de Ohm, nós vamos ver que Ohm produz 2 fórmulas assim, muito interessantes, que é a primeira, V igual a RI, que nós já comentamos, e a segunda fórmula, ele vai introduzir um elemento que não havia sido introduzido anteriormente, que seria a espessura do fio, o comprimento do fio, a resistividade do fio. Então, ele não coloca isso. Então, nós vamos ver que, a partir de suas experiências com fios e condutores, ele observava que, dependendo do comprimento do fio e dependendo da espessura do fio, se o fio tem uma área maior ou uma área menor, os dispositivos funcionavam de formas diferentes. Então, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. Vamos lembrar do chuveiro da nossa casa. Se vocês forem lá observar a instalação elétrica, vocês vão ver que é um fio mais ou menos de 4 a 6 milímetros. Normalmente para ter ali uma instalação bem feita. Ou seja, é um fio mais grosso. Se vocês forem observar lá no quadro de chaves, de disjuntores, que nós vamos comentar isso mais à frente, vocês vão ver que é um disjuntor acima de 30 amperes, num chuveiro padrão, para ele não ficar caindo à medida que nós utilizarmos. Então, esses elementos, eles surgiram a partir das observações de Ohm. Então, nós vamos ver o seguinte, que a partir de suas experiências com fios e condutores de diferentes espessuras, Ohm ele vai verificar que a resistência elétrica do condutor era proporcional à área transversal do fio e inversamente proporcional ao seu comprimento. O que significa isso? À medida que eu tenho fios muito longos, muito compridos, eu começo a ter perdas nesse fio. A corrente elétrica ela tem dificuldades ali dentro. Mas, em compensação, eu tenho um fio relativamente curto, mas a área é muito fina, eu também tenho alguns problemas. Então, quando eu vou dimensionar uma rede ou um circuito, eu tenho que pensar tanto no comprimento quanto na área. Então, nesse caso aí, nós vamos passar no nosso link aqui alguma relação de exercícios para vocês poderem fazer. Até em sala de aula também nós vamos passar. Mas eu gostaria que vocês entendessem que é muito fácil da gente perceber o que iria ocasionar, por exemplo, se eu ligasse o chuveiro da minha casa com um fio de telefone, aquele cinza, aquele fio fininho. Provavelmente ele não ia suportar. Por quê? A área do fio é muito pequena comparada à quantidade de carga que o chuveiro necessita para ele aquecer corretamente. Então, nesse caso, esses são, de cara, as aplicações iniciais da lei de Ohm. Então, fica aí o nosso agradecimento. Nós vamos, na próxima aula, trabalhar com os conceitos de circuitos, resistores e resistências e associação de resistências.
que serão tema para a nossa próxima aula e para as provas futuras. Então, fica o nosso agradecimento. Muita paz.